Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que bom é ter você presente em mais um vídeo aqui do canal, em que nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nesse vídeo é que nós vamos absorver os ensinamentos que o Senhor tem preparado para nós e que Ele quer falar aos nossos corações através de minha vida. Eu espero que nós possamos não apenas ouvir e aprender esses ensinamentos, mas também praticá-los em nosso dia a dia, para que dessa forma o Senhor seja glorificado em nossas ações e todos vejam que Jesus reina e transformou o nosso coração e vida. Amém? Então, esse dia eu quero ler uma passagem com você que se encontra em Isaías capítulo 40, versículos de 3 ao 5, a nossa meditação de hoje. E eu quero que você leia com bastante atenção. Vamos ler juntos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Amém? Aqui, meus irmãos, o profeta Isaías está profetizando através da inspiração do Espírito do nosso Senhor sobre o profeta João Batista, lá no Novo Testamento. João Batista, no começo do seu ministério, quando lhe foi perguntado quem ele era, ele respondeu que ele era a voz que clamava no deserto, dizendo que ele era cumprimento da profecia de Isaías capítulo 40, no qual nós acabamos de ler. E o profeta João Batista, ele foi um homem admirável. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele pregava com total ousadia, a ponto das pessoas acharem que ele era Elias, outro dos profetas, ou até o próprio Messias, o Filho de Deus. Mas quando João lhe foi perguntado sobre isso, ele disse que não era nem Elias, nem os profetas, nem tampouco o Messias, mas que ele estava ali para prepará-los para o encontro com o Filho de Deus. Ele se intitula como a voz que clama no deserto. Eu sou o cumprimento da profecia do profeta Isaías. E Jesus disse sobre João que ele era o maior profeta nascido de mulher. Jesus, certa vez, ele disse que dentre aqueles que são nascidos de mulher, não existe um profeta maior do que João Batista. Nós vemos o quanto esse homem era amado por Jesus e o quanto esse homem foi usado por Deus para preparar os corações dos ouvintes da mensagem do Evangelho. Ele estava com a missão de preparar aqueles corações dos judeus que estavam endurecidos e muitas vezes estavam desesperançosos, porquanto já tinham passado por vários cativeiros, por vários momentos de escravidão. Mas o dever daquele homem era preparar o coração daquele povo. E a mensagem que João Batista trazia era essa: endireitai o vosso caminho e preparai o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Quando João Batista estava pregando, Jesus já havia nascido. Jesus já estava neste mundo, mas estava ali esperando o cumprimento da profecia do profeta Isaías, no qual nós acabamos de ler. João Batista lhe pregou, ele exortou as pessoas, ele disse para endireitarem o seu caminho, para prepararem os corações. E Jesus então foi batizado por esse homem. Sabe aonde eu quero chegar com você, com essa mensagem? Nós vemos o como João Batista era cheio do Espírito Santo e cumpriu o chamado do qual lhe foi designado. Ele cumpriu com a profecia que estava sobre a sua vida, de preparar o coração das pessoas e endireitar o seu caminho. Mas será que nós temos cumprido a missão que o Senhor tem preparada para nós? Sabe por quê? Porque assim como João Batista, nós fomos designados para pregar esse evangelho. Nós temos uma missão, assim como aquele profeta no Novo Testamento, de pregar e espalhar a mensagem do reino de Deus que foi consolidada em Cristo Jesus. Porque João, ele preparou o caminho para a vinda de Cristo ao mundo.
Mas nós, como servos e filhos de Deus, transformados pela graça e pelo sangue de Jesus, nós preparamos o coração das pessoas e temos que trazer a mensagem a esses corações para a volta de Cristo. Porque João, ele pregou para a vinda do Mestre. Mas nós, como a igreja do Senhor Jesus, pregamos para a volta do nosso Senhor Jesus. O problema é que muitas pessoas em nosso dia a dia têm inventado desculpas e têm inventado inúmeros obstáculos para não cumprirem com o chamado que o Senhor nos designou. Jesus, certa vez, antes de ascender aos céus, antes de voltar para junto do Pai, no qual onde ele está sentado à direita de Deus, ele deixou uma missão aos seus seguidores, aos seus discípulos, não somente daquela época, mas também para nós, que somos a igreja desse tempo. Leia comigo o que Jesus disse. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Olha só que texto maravilhoso. A missão de Jesus para nós é que, como igreja, nós estejamos preparando o coração das pessoas e trazendo a mensagem de correção e disciplina. Endireitem o seu caminho, porque um dia nós fomos confrontados com essa pregação e com essa mensagem de que nós precisamos preparar o nosso coração e endireitar o nosso caminho. E nós fomos chamados por Deus para a salvação, primeiramente. E quando nós aceitamos esse chamado de salvação, nos é designada uma missão como igreja de preparar o coração das outras pessoas, de trazer à memória o que Deus fez por elas em Cristo Jesus. E é isso que nós temos que fazer. É trazer a mensagem para as pessoas: endireitem o seu caminho, porque a volta do Senhor está próxima. Prepare o seu coração para quando o Senhor voltar para buscar o seu povo. E essa mensagem que nós devemos trazer à memória às pessoas e pregar para aqueles que ainda não conhecem. Mas o nosso problema é que muitas vezes inventamos obstáculos, assim como Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés inventou inúmeras desculpas para não exercer o chamado e o propósito que Deus tinha sobre a sua vida. Mas, irmão, lembre-se de uma coisa: nós não somos capacitados pela nossa força, não pregamos a nossa mensagem e muito menos com a nossa força. Mas sim, nós somos capacitados pelo Espírito Santo, e é Ele que nos concede força, entendimento, e é Ele que fala aos corações através da nossa boca. É nós que pregamos, mas não a nossa mensagem e nem por nós, porque é o Espírito Santo que nos conduz e é a mensagem da palavra de Deus. Então que nós possamos nesse dia exercer a mensagem da palavra do Senhor, que é que façamos discípulos de todas as nações. Que nós possamos a cada dia mais ser como João Batista e pregar esse evangelho. Preparai o seu coração e endireite o seu caminho, porque a volta do Senhor está próxima. Que possamos ser assim como João Batista, cheios do Espírito Santo, para transmitir essa mensagem a vidas que ainda não conhecem e trazer à memória aqueles que estão afastados e distantes da igreja e também da comunhão com o Senhor. Que possamos ser essas pessoas e esses discípulos que amam tanto o seu Mestre, que cumprem os seus ensinamentos. Que possamos, como a igreja desse tempo, não nos contaminar com os prazeres desse mundo, permanecer firmes no caminho da cruz que Cristo abriu e cumprir com a nossa maior missão, que nos foi dada pelo nosso próprio Mestre: fazer discípulos de todas as nações. Amém? Feche seus olhos agora, meu irmão, que nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos agora em nome de Jesus, não porque merecemos coisa alguma, mas porque a tua graça tem sido manifestada em nossas vidas. Deus, como é bom nós aprendemos um pouco mais da sua palavra. Como é bom, Senhor, nós aprendemos que o Senhor nos ama e que o Senhor nos designou uma missão, que o Senhor nos chamou primeiramente das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós aceitamos o seu chamado e hoje estamos aqui, ó Deus.
Hoje nós estamos aqui, não pela nossa força, mas porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor morreu na cruz em nosso lugar. Deus, muito obrigado. Ó Senhor, nós oramos agora pedindo que o Senhor, a cada dia mais, nos capacite para pregar o Teu Evangelho. Que Tu, ó Pai, possa estar presente em nossa vida todos os dias, como o Senhor prometeu, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esteja conosco, ó Deus, todos os dias, e nos ajude a cada dia mais preparar o coração do Teu povo e endireitar o nosso caminho para a Sua volta. Porque o Senhor voltará para buscar os Seus fiéis, aqueles que não desistiram de lutar e aqueles que perseveraram em meio a tantas perseguições e tantas lutas que têm passado. Senhor, que primeiramente, antes de preparar o coração do Teu povo, nós possamos preparar o nosso coração e endireitar o nosso caminho, para que depois, ó Deus, nós transmitamos a Tua mensagem. Assim como João Batista, ó Deus, pregou para a vinda do Senhor, antes de Tu, ó Jesus, exercer o Seu ministério, que nós possamos também pregar enquanto é tempo, pregar antes da Tua volta, para que mais e mais vidas conheçam essa verdade e sejam libertos das garras e do jugo de escravidão que o pecado nos traz. Deus, que possamos ser pessoas e servos Teus, que proclamam o Evangelho com ousadia. Pedimos que o Seu Espírito Santo esteja conosco todos os dias e nos encha dele, ó Deus, porque sem Ele, sem o Senhor, nós nada somos e nada podemos fazer, e não podemos pregar uma mensagem sem que o Senhor esteja conosco. Então nos ajude, ó Deus, e nos capacite dia após dia, para que as pessoas compreendam que o Senhor é Deus e que o Senhor deseja que todos sejam salvos. Nos ajude, Senhor, a preparar o caminho da Tua igreja e do Teu povo e daqueles que ainda não aceitaram o Senhor. E nos ajude a levar essa mensagem para as pessoas se consertarem, para as pessoas, ó Deus, se converterem ao Senhor, endireitarem o seu caminho e a sua vereda, para que quando o Senhor voltar, ó Deus, nós estejamos preparados e subamos com o Senhor, para que nós vivamos eternamente contigo. Deus, quão bom é saber que o Senhor está conosco todos os dias. E nós desde já oramos, ó Deus, pelo dia que nós iremos passar, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor faça tudo cooperar para o nosso bem. E por mais, ó Deus, que nós achemos que estamos perdendo algumas batalhas na nossa vida, devemos lembrar que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio do Senhor, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Deus. E nós pedimos isso sem merecimento algum, mas no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão, que bênção. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem, uma oração para o seu dia. Assim como eu estou, eu espero que você esteja cheio do Espírito Santo e abastecido com a palavra de Deus. E por mais que você sofra tentações e você passe por tribulações em seu dia, lembre-se que, como igreja do Senhor, você deve perseverar e permanecer com seu caminho reto, somente focando seus olhos em Cristo Jesus. E que nós possamos a cada dia preparar o caminho do povo e dos nossos irmãos, para que dessa forma vidas sejam transformadas e nós possamos ser a cada dia mais abençoados pelo Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo do canal.